Chegamos com o podcast Carneiro e Mafuz aqui no 2 Esportes, uma edição especial. Mozart, técnico do Curitiba, está aqui com a gente. Um prazer recebê-lo aqui no podcast com Carneiro Neto e Augusto Mafuz. Você tem história com os dois aqui também, né, Mozart? Tem. Prazer é meu, né? Prazer é meu e feliz com o convite. O Mafuz eu conheço de longa data e o Carneiro a gente se encontra de vez em quando no Barigui, né, caminhando, né? E eu não posso correr mais, só caminho também, então a gente tem uma relação de longa data. Muito legal. Fica então aquele aviso para você que está nos assistindo de se inscrever aqui no canal do 2 Esportes no YouTube, ativar as notificações e deixa seu comentário aí e faz o programa com a gente. Mozart, vamos começar. A ideia é bater um papo aí sobre futebol, sobre tua carreira, claro, vamos falar do Curitiba. Eu vou começar falando da campanha do Curitiba aí na Série B do Brasileirão. Você acha que já conseguiu começar a dar aquela cara de time que você quer? Curitiba hoje está no G4 depois de 12 rodadas. É um time que tem a melhor defesa da Série B. Você acha que já está encaixando aquela maneira que você quer, apesar de que o ataque não está fazendo aqueles gols que você também imagina que precisa? Nós estamos no caminho, né? Eu acredito que uma equipe de futebol ela está em constante evolução. Então, hoje nós já temos uma cara, uma identidade. É óbvio que tem pontos a melhorar. Eu acredito que nós poderíamos ter uns 2, 3 pontos a mais, poderíamos ter, né? Infelizmente, alguns resultados acabaram escapando. Você citou a questão da defesa, e nós temos uma defesa bem sólida, seja em bola rolando, seja em bola parada, que era uma coisa que no início nós sofremos bastante e conseguimos corrigir. E aí o ideal agora é você aumentar as nossas ações ofensivas, o número de gols, né? E normalmente as minhas equipes são equipes que criam bastante e fazem também bastante gols, mas nós vamos encontrar esse equilíbrio, né? Eu estou há 5 meses, um pouquinho mais, no comando do Curitiba e passamos por tribulações, por dificuldades, por reformulação durante o ano, que não é uma coisa simples, mas graças a Deus hoje nós estamos num caminho sólido e eu tenho certeza que nós vamos continuar evoluindo. Ô Mozart, você às vezes me lembra ou me sugere que você é da escola do José Mourinho. Você gosta de colocar um ônibus ali na frente da zaga, não? Olha, eu tenho algumas referências assim como treinador, né? No Brasil, a minha principal referência, eu acredito que seja de todo treinador brasileiro, é o Tele Santana, né? Que é aquele São Paulo de 92, 93, que encheu os olhos de todos nós, né? Eu tenho alguns treinadores, eu gosto muito do Simeone, eu gosto muito do próprio Ancelotti, que chegou agora à seleção brasileira. Quem não gosta do Guardiola, né? Eu acredito que uma das funções do treinador é potencializar o jogador, né? Então o jogador, quando ele passa pela tua mão, você tem que tentar extrair o melhor dele. Mas quando eu falo do Mourinho, eu quero dizer o seguinte: você gosta de arrumar a primeira defesa, né? Eu acredito que não está errado. Eu acredito que principalmente num campeonato de pontos corridos, né, que é uma maratona, não é um tiro de 100 metros, você precisa ter uma defesa sólida, né? Historicamente, as melhores defesas são as equipes que conquistam ou o título ou o acesso, né? E eu sou prova disso, né? Ano passado o Mirassol tomou só 26 gols, somente 4 gols de bola parada. Nós fomos a melhor defesa do campeonato. Então, não que a gente abra a mão de atacar. E o jogo de ontem, assim, principalmente o primeiro tempo, nós tivemos um volume ofensivo importante e nós acabamos não fazendo o gol, né? Porém, fomos bem sólidos defensivamente. E nós vamos continuar sendo sólidos defensivamente, porém, aumentar o nosso volume ofensivo, que é um desafio. E em 2023, quando você estava no Mirassol também, ficou a 1 ponto do acesso. 1 ponto. Você teve a 2ª melhor defesa. No CSA, você teve a 4ª melhor defesa. Então, é uma característica que você gosta, né? Até pela tua passagem do futebol italiano, que foi muito grande. Né? Eu joguei 6 anos no futebol italiano, e aí é a minha grande referência de futebol. Mas e aí eu gosto eu acredito que nós vamos encontrar esse equilíbrio entre defesa e ataque, né? Você citou o Mirassol de 23, nós naquela ocasião fomos a equipe que tinha o maior controle do jogo de toda a Série B, né? Então
Era a equipe que tinha mais posse de toda a Série B e a terceira ou quarta segunda melhor defesa. Segunda melhor. Agora, se a defesa do Curitiba é boa, e é, efetivamente, qual foi o motivo da experiência com o Jaci, que é volante, como zagueiro? Olha, o Jaci, eu enfrentei o Jaci em 2015 a primeira vez. Ele no Atlético Paranaense, eu iniciando como auxiliar no Sub-20 do Curitiba. E o Jaci, ele é formado como zagueiro, né? Então, e aí, um dos motivos de nós trazermos o Jaci é o fato dele ser polivalente. Então, ele é um zagueiro que sabe jogar de 5, que sabe jogar numa linha de 4, que sabe jogar numa linha de 3. Então, ele te dá muitas possibilidades, né? Muito forte no jogo aéreo, seja para atacar, seja para defender. Vigor físico, a primeira oportunidade dele no profissional, uma camisa mais pesada, e ele construiu essa trajetória para chegar ao Curitiba. Então, esses ingredientes fizeram com que nós escolhêssemos. Agora, você atribui o sucesso do seu trabalho e da equipe do Mirassol, que subiu brilhantemente para a Série A do Campeonato Brasileiro, fundamentalmente ao sistema defensivo, ou você conseguiu criar um espírito de corpo tal que era quase impossível não subir? É uma série de fatores. Continuidade, que no futebol brasileiro é um artigo de luxo, quase não acontece. Eu joguei 12 anos fora do país. O Brasil é o único país, pelo menos futebolisticamente falando, que troca 50%, 60% do elenco de um ano para o outro. E isso, para o treinador, é terrível, porque quando você consegue implementar principalmente uma mentalidade vencedora, ética de trabalho no jogador, você se desfaz dele. Nós conseguimos, de 23 para 24 no Mirassol, manter 75% do elenco. Então esse, para mim, foi o grande fator determinante para nós iniciarmos 24 com uma perspectiva de acesso. E aí nós tínhamos lideranças importantes, jogadores talvez não muito badalados no cenário nacional, mas porém com uma produtividade bem importante. Vou citar 2 nomes, citar 3, vai. Danielzinho, para mim, é um dos melhores camisas hoje do futebol brasileiro, atualmente. Chico Kim, que é pouco comentado no futebol e não era um dos titulares fixos da minha equipe, mas pouco comentado, mas extremamente eficiente, porque joga em muitas posições. E o Negueba, que é um ponta pouco conhecido, inicia lá no Globo, no Rio Grande do Norte, e se vocês verem o histórico recente do Mirassol, todos os treinadores que passaram no Mirassol, ele é sempre titular. Então eu gosto de citar, e tem outros jogadores, a liderança do Gabriel, a liderança do Muralha, a imposição física do João Vitor e do Luiz Otávio, mas enfim, os gols do Yuri. Mas eu gosto de citar esses 3 jogadores, porque quando eu bato o olho num jogador, eu tento ver o que ele pode produzir na minha equipe. Então, muitas vezes ele passa desapercebido para muitos treinadores ou para muitos clubes, mas eu consigo ter esse olho um pouquinho mais sensível para poder identificar o que ele pode produzir na minha equipe. Ô Moser, veja bem, eu não sei se nós estamos por aqui em Curitiba carentes, em razão de que o Curitiba já há algum tempo está na 2ª divisão, o Atlético agora caiu para a 2ª divisão e não passa um período bom, e nós estamos talvez exigindo mais do que os 2 times podem dar. Curitiba, por exemplo, está entre os 4 já há uns 15 dias, 3, 4 rodadas, e não obstante há alguma crítica que o time empatou, ganhou ponto, mas não jogou bem. O Atlético, por exemplo, ganhou do Remo e ficou a vitória como alternativa de elogio. Você acha que na segundona, de forma geral, não especificamente Atlético e Curitiba, não dá para exigir mais do que a conquista de pontos? Olha, eu sempre busco o desempenho, né? Certo. É óbvio que nós queremos sempre jogar bem, impor o nosso jogo sobre o adversário, tentar ter o controle maior do jogo. Porém, o futebol, ele vem passando por uma transformação importante, assim, né? É óbvio que a bola é redonda, são 22 jogadores, mas existem tendências e evoluções que todo o esporte ele vem atravessando. Então,
o equilíbrio e essa globalização fez que o futebol ele se equilibrou no mundo como um todo. Se você parar assim, para pensar, a forma que é praticado o futebol ele é muito parecido praticamente no mundo todo hoje, porque a informação está aí para todo mundo. Então as equipes elas evoluíram. Então a Série B de 95 que o Atlético Coritiba disputou e os dois subiram simultaneamente, não é a mesma Série B de 2025, e é uma coisa meio óbvia, porque as equipes evoluíram, né? O jogo ele se globalizou, ele está muito mais difícil. A Série B, desde 2006 que ela é feita nesse formato, ela vem evoluindo, é a minha sexta já, e eu posso te garantir que essa é uma das mais equilibradas que tem em todos os sentidos, assim, né? As equipes equilibradas, os elencos equilibrados, então faz com que os jogos sejam mais difíceis. É óbvio que nós queremos sempre nos impor e equipes como o Atlético, como o Coritiba, que tem uma tradição importante, que já foram campeões brasileiros, a responsabilidade acaba sendo maior. Mas eu atrelo essa dificuldade na competição muito mais pelo equilíbrio que existe dentro da Série B do que por um demérito das nossas equipes. Só uma colocação, Moza. Por que o Coritiba ele se supera quando joga como mandante e tem um grau de dificuldade como visitante? Inclusive na partida em que ele empatou, né? E isso não é de agora. Com o adversário fraquíssimo, né? O Atlético Goianense. Empatou agora o Coritiba é superior. Empatado com o Botafogo também. Né? Então, por que os jogadores... Você sabe, o teu esquema está feito. Você é isento de qualquer responsabilidade. Por que os jogadores do Coritiba reagem de uma forma menos vibrante como visitante? É o desafio de você ter o mesmo desempenho em casa e ter o mesmo desempenho fora. É óbvio que jogar para 30 mil pessoas te apoiando tem um peso, acho que inclusive emocional. Isso ajuda? Ah, com certeza. É o diferencial? Com certeza, tem sido pelo menos, né? Hoje nós estamos entre os melhores mandantes e com certeza o apoio do nosso torcedor, o nosso estádio influencia diretamente. Mas nós temos o desejo e o desafio de equilibrar essa equação aí, de ter o desempenho que nós temos em casa também fora e, de consequência, atrelar os resultados que nós temos em casa. Agora, times tradicionais, né? Atlético e Coritiba têm peso, foram campeões brasileiros, sim, disputaram Libertadores. Por que eles não se comportam como os outros grandes quando caem para a Série B? Porque quase todos os grandes caíram. Parece que o Flamengo, né? O São Paulo. Flamengo e São Paulo não caíram. Só os demais todos caíram, mas subiram. Inclusive o Santos, na temporada passada, com muita dignidade, foi campeão antecipadamente. Por que o nivelamento técnico é baixo e a dupla Atletiba conseguiu ficar no mesmo nível medíocre dos outros? Olha, abrir a parênteses do campeonato passado, o Santos teve 4 derrotas seguidas no campeonato passado e teve um momento de oscilação e acabou deslanchando. Tinha um elenco realmente muito forte. Nós ficamos um ponto atrás do Santos só, né? Assim, a cobrança em relação à nossa campanha, ela é alta e ela tem que ser realmente... É o peso da camisa, né? Exatamente, ela tem que ser e nós temos que entender aonde nós estamos, o clube que nós estamos e assumir essa responsabilidade e ter o desempenho de acordo com a camisa que nós, são os dois que nós representamos. Campeões brasileiros, né? Exatamente. Então, mas assim, pode ter certeza que nós estamos crescendo, na minha opinião. É óbvio que... E eu sou o cara mais crítico assim ao meu trabalho. Eu sou o cara que mais exige de mim mesmo. E nós vamos continuar a nossa evolução, principalmente equilibrar essa equação de jogar em casa e jogar fora. Mozart, deixa eu fazer Você quer fazer um comentário? Não, eu quero fazer uma pergunta para ele. Mozart, quando você teve o acesso com o Mirassol, você tomou uma decisão não convencional, né? Era essa aí. E você escolheu vir para o Coritiba, veio para cá. Não gosto de sossego, né? Veio para o Coxa. Daí, logo de cara, 2 fracassos, né? Copa do Brasil e Paranaense. 2 eliminações duras. Muito. Um ambiente diferente, né? SAF. Você chegou a se sentir ameaçado de perder o cargo? Porque a gente sabe como que é o futebol. Resultado, você não tem resultado. Aqui, né? Você sentiu um ambiente diferente, uma segurança para continuar? Como que você viu esses 2 fracassos e né, o suporte que te deram aqui?
Assim, vou começar ali do começo. Quando eu decido vir para o Coritiba, eu sabia tudo que, o que viria junto com a minha decisão. A decisão mais simples para mim seria a minha continuação, exatamente. Até porque eu tenho uma relação muito boa com o Juninho, né, que é o gestor do Mirassol, e eu poderia ter continuado. Foi uma decisão difícil, não foi uma coisa simples assim de decidir, porque nós tínhamos conquistado um vice-campeonato, um acesso à Série A, e eu tenho um desejo muito grande de trabalhar na Série A, para me provar, inclusive, na Série A. Eu estou invicto ainda na Série A, né? Eu tenho um jogo com o Coritiba. Porém, foi uma decisão difícil, mas quando eu tomei essa decisão, eu olhei somente para frente. E quando eu inicio, e os trabalhos que eu inicio, eu nunca penso em demissão, ou tenho esse temor de... O Abel Braga, quando foi meu treinador em 99, aqui, ele falava, o treinador começa a ser treinador quando é mandado embora, né? Ele falou lá em 99, isso numa das conversas que ele teve conosco ali. Então, assim, é uma coisa que eu não tenho muito receio. E aí eu gosto de enfatizar o trabalho do William Thomas, assim, ele foi o cara que, com certeza, me sustentou depois, principalmente do Ceilândia, né? Porque foi um resultado muito duro para nós. Sim. E aí ele mostrou convicção. Eu tive, inclusive, recentemente uma possibilidade de sair e não quis sair porque eu acredito... primeiro, quem abriu essa porta, na minha opinião, foi Deus. Então, e a porta que ele abre, ninguém pode fechar. Eu acredito muito, muito nisso. E aí, a partir do momento que eu tomei essa decisão, eu não olhei mais para trás. E pode vir, inclusive, outras possibilidades para mim sair, que eu quero iniciar e terminar o meu trabalho aqui. E o meu trabalho aqui, eu acredito que vai ser com acesso do Coritiba à Série A do Brasileiro em 2026. Eu tenho uma questão aqui, me ocorreu agora. Me diga uma coisa. Quando o Alex iniciou a carreira de treinador, ele deu uma declaração em que ele estabeleceu limites na vida dele. Ele disse que iria trabalhar em qualquer outro clube que não fosse Atlético Paranaense em Curitiba e Corinthians em São Paulo. Você tem essa opinião também ou não? Olha, trabalhar no CRB para mim vai ser difícil. Não, vou começar. Eu quero saber disso. Eu tenho um vínculo muito grande com o CSA, pelo fato... E aí vou contextualizar, porque foi o clube que realmente abriu as portas para mim profissionalmente, como profissional, né? Primeira grande campanha sua na Série B foi lá, né? Trabalhar no Atlético Paranaense é difícil para mim, pelo vínculo com o Coritiba. Então, acredito que seriam essas duas equipes que eu não me vejo trabalhando. A gente nunca pode falar que dessa água eu não beberei, porém eu vejo realmente... Mas você não estabelece uma coisa radical também, não, né? Assim, é que talvez o Alex está no início da carreira dele, né? Exato. Eu já estou nessa caminhada aí há 12 anos, né? Então, assim, é uma trajetória já bastante grande. Então, e o futebol é uma coisa tão dinâmica. Tá, então vamos pegar o nosso exemplo aqui de Coritiba de 2025. Nós iniciamos com um elenco, nós mudamos praticamente 40% desse elenco durante a temporada em 2, 3 meses. Então ele está numa contínua transformação, né? Então, mas isso é porque os jogadores, o nível técnico dos jogadores baixou? Porque há uma crítica, né, de que o futebol que se pratica na Europa é outro esporte, em comparação com o futebol brasileiro. Não sei se você concorda. Você tem autoridade para isso, porque jogou no futebol europeu. Agora, se você tem que mexer 40% do seu elenco em 3, 4, 5 meses, é sinal mais... Não jogam nada. Olha, nós tivemos que fazer ajustes necessários, que... ao longo de uma temporada não é o ideal, é óbvio que não, porém ele foi necessário e, na minha opinião, nós fomos humildes para entender isso e assertivos na hora de fazer essas trocas. Em relação à diferença entre Europa e Brasil, ela é nítida e é óbvia, né? E aí tem alguns fatores também que potencializam essa diferença, questão de investimento, que é óbvio, questão de clima, e aí eu estou curioso para ver nesse Mundial as equipes europeias jogando num clima desfavorável, que
Calor. 80% da temporada europeia joga-se no outono e inverno. Então, eu estou curioso para ver ele jogando no verão. E jogar no Brasil é impossível exigir intensidade dos jogadores jogando igual. Vou dar um exemplo. Nós saímos de Curitiba nos últimos 20 dias com uma média de 12, 15 graus. Fomos jogar em Goiânia com 28. Faz uma diferença bem grande para o ritmo do jogo, né? Então, outra coisa na Europa, né? Eles vão jogar agora no meio da nossa temporada, no final da temporada deles. Então, e aí eu quero ver a intensidade do jogo, até que ponto vai existir essa intensidade. Né? Auckland já foi informado de que não é fácil. Tomou 10 do Bayern Munique. A diferença até que é semiprofissional, né? É outra coisa. Mas como é que você faz o Mundial de Clubes, moça? Fernando e Mafuz? A FIFA, né? A decadência moral, ética, só pensam em dinheiro. Como é que eles fazem um campeonato mundial e colocam times amadores, como é o caso do Auckland? Isso é inaceitável. Deixa um São Paulo Futebol Clube, que foi campeão mundial, um Grêmio Internacional de fora, um Corinthians, e traz o Auckland da vida. É o critério, acho que. Mas é o critério, o critério. Mas que critério? Falta de critério. Os times da Austrália jogam pela Ásia, né, hoje. Então... Mas a Copa do Mundo é assim. Me diga uma coisa, Mozart. O ano passado, a segundona, o nível de disputa para ficar entre os 4 foi o mesmo que está sendo agora? Eu acredito que sim. A diferença... O que eu quero dizer é o seguinte, é possível estabelecer um ponto em que dá para dar uma certeza que vai subir ou não? Não, é cedo ainda, né? Normalmente, as últimas Série Bs, elas vêm se desenhando com 6, 7, 8 equipes, aí 7 equipes, né, que vão brigar pelo acesso. Ano passado, até a penúltima rodada, tinha ali 5, 6 equipes com chance de acesso, né? Foi para a última rodada com 3, 4 equipes, tirando o Santos, que já tinha conquistado o título, com chance de acesso, né? Então, eu acredito que vai ser mais ou menos parecido com o que foi o ano passado também. Ô Mozart, é mais fácil ser técnico hoje ou na época que você jogava? E a segunda pergunta, é mais fácil ser jogador hoje ou na época que você atuava? Primeiro que é mais fácil ser jogador, independente da época. Isso com certeza. Isso com certeza. E muito mais prazeroso, inclusive. Porque o treinador desfruta pouco do... Assim, e hoje em dia, menos ainda, né, com o advento das redes sociais, que tem juiz de tudo, tem treinador para tudo. Então, você desfruta bem menos, muito menos. O treinador você não desfruta praticamente nada. Eu acho que jogar... o jogo ele mudou. Tecnicamente, eu acho que na minha geração a quantidade de jogadores era maior em termos de qualidade. Porém, o jogo hoje está muito mais rápido. Vou te dar um exemplo. Década de 90, início de 2000, jogava-se de uma forma. Predominantemente a marcação era individual, não era por zona. Jogava-se em 80 metros de campo, hoje se joga em 40 metros de campo. De consequência, o jogador erra mais. Porque tem menos espaço, ele é muito mais dinâmico, ele é muito mais rápido, precisa de muito mais força para jogar hoje em dia. Hoje pratica-se menos futebol, né? Então, se você pegar categoria de base, escola, enfim, na rua, pratica-se pouco futebol. Então, a minha geração, a geração que dormia com a bola, né? Então, eu acho que essas coisas também influenciam na capacidade técnica do jogador hoje. Porém, ainda o Brasil ainda consegue produzir jogadores com bastante nível técnico, na minha opinião. E prova disso é o próprio Curitiba, com o Morisco, com o Ronier, com o João, com o Aquino. Né? Fugindo aí do nosso feijão com arroz, você passou muito tempo na Itália. O que você atribui a essa decadência do futebol italiano? E emendando o Ancelotti, eu quero saber o que você pensa aí da chegada dele. Que é do seu tempo de lá. O futebol italiano, os últimos ciclos de Copa do Mundo não participou e já está correndo risco aí de repescagem novamente, né? Quando você jogava lá, era o melhor campeonato do mundo. Eu tive a oportunidade de enfrentar a geração campeã do mundo de 2006, né? Enfrentei toda aquela geração ali, realmente era uma geração muito E o grande time do Milan, né? E o grande time do Milan, campeão da Champions, né? E aí tinha bastante estrangeiro, mas também tinha italianos que foram campeões do mundo depois, em 2006, né?
eu pego essa geração e realmente essa geração era uma geração parecida com a nossa de 94, 98, 2002. Né? Você jogou contra Zidane, contra Totti, Del Piero, Cafu, Nesta, Aldair, Rivaldo, Inzaghi. Eu joguei contra todos esses Porque o Buffon está assumindo uma posição na Itália de que a Itália teria que voltar a jogar da forma como jogava. Então você, né? Você entende que a forma de jogar é que descaracterizou a Itália. Culturalmente, cada país tem o seu jeito, né? Acredito que, inclusive, no futebol é assim, né? Nós estamos acostumados, principalmente no Brasil, e aí o sarrafo sempre sobe aqui, a exigência é sempre grande, pela questão técnica, né? Pelo drible, pelo improviso. E nós continuamos fazendo isso, não com a mesma frequência que nós fazíamos, até porque hoje eu considero que seja até mais difícil de fazer, pelo fato que o jogo ele passou por uma transformação. E a Itália, e aí tem o advento, acho que o Guardiola é a peça principal aí desse tabuleiro, que inclusive nós aqui, nós treinadores, eu acho que essa geração queria copiar em algumas coisas aquilo que ele tentou fazer, e a Itália também tentou fazer coisas que não estava no DNA dela fazer, né? E aí abriu mão de uma coisa que a Itália dominou do jogo, que era a parte defensiva, os conceitos defensivos, né? Que eu trago bastante para o meu jogo, e aí não conseguiu nem fazer um jogo de imposição técnica e nem defender com excelência como defendia. Aí passou por 2 períodos, 2 ciclos ali de Copa do Mundo com muita dificuldade, inclusive não classificou, perdendo, se não me engano, para a Macedônia do Norte, né? Uma das classificações. Agora, a sua leitura é perfeita. Exato. Em relação à avaliação técnica e tática do futebol italiano. E, lógico, você é um profundo conhecedor, uma pessoa que inteligente, estudou muito futebol. Agora, o Coritiba, voltando à origem do assunto todo, o Coritiba sempre foi um grande clube. Nós aprendemos a admirá-lo desde menino. Por que o Coritiba sofreu tantas transformações ao ponto de não ter mais identidade clubística? Não há, né, diretoria institucional. Virou um clube comercial. Você que foi atleta no auge do Coritiba e é técnico neste momento estritamente comercial, qual é a sua avaliação? Nós estamos exatamente tentando resgatar essa identidade, né? Prova disso que hoje eu estou como treinador do Coritiba, sou nascido e criado em Curitiba, formado como jogador no Coritiba, como treinador no Coritiba. Hoje o Coritiba, a sua equipe principal, tem bastante jogadores oriundos da sua categoria de base. E aí eu gosto de citar o Morisco, o João entrou inclusive no último jogo, o Aquino teve infelizmente uma lesão, mas iniciou como titular da posição. O Ronier, que para mim é um jogador que voltou a ser protagonista e jogar no nível que todos nós esperamos dele. Para mim é um jogador acima da média. E aí uma coisa que eu estou pegando no pé do Rony é a questão de pisar mais na área e fazer mais gols, né? Porque ele tem essa capacidade. Eu vejo o Rony muito parecido com o Igor Paixão, que foi meu atleta aqui no Coritiba. O Igor um pouco mais artilheiro que o Rony mais técnico do que o Paixão. Então, esse resgate de identidade, infelizmente, ele não é da noite para o dia, ele é um processo que ele é contínuo, ele é diário. E nós estamos, na minha opinião, conseguindo. Com muita luta, eu considero meio que uma odisseia, né? Ele nunca vai ser um caminho linear, né? Ele vai ser tortuoso, ele vai ser duro, porém nós estamos resistindo e já conseguimos resistir a uma turbulência grande, conseguimos passar ela e estamos num caminho importante. Estamos longe ainda do nosso objetivo, mas, na minha opinião, nós estamos no caminho. E no meio disso tudo, teve a situação lá do Ronier no hotel, que você tem que, né, trabalhar também para orientar o atleta, né, para não acontecer. Eu queria que você comentasse um pouco daquilo lá, como que você lidou com ele, conversando com ele, porque são coisas fora de campo, né, que influenciam na carreira do atleta, um comportamento, né, de indisciplina, como o próprio clube colocou. Nós conseguimos contornar bem internamente, e aí o atleta entendeu o equívoco. Eu acredito que a volta do rendimento do Ronier exatamente, eu acho que é a virada de chave dele,
Puxão de orelha que ele ganhou. Aquele bom puxão de orelha. Eu acredito que a função do treinador, principalmente para os mais jovens, é muito parecida com a função de pai, né? É o bate e sopra, né? E você deixou ele fora dos jogos também para... E o rendimento da equipe, por ele também entender a importância de vestir uma camisa como a do Coritiba, a responsabilidade, que apesar da pouca idade, a responsabilidade que ele tem. Sim. E ele entendeu, e aí é mérito dele também. A gente, assim, eu costumo dizer, eu não sou juiz de nada, mas... Porém, nós temos a função de corrigir e o atleta tem que entender que todas as nossas ações é sempre para o bem dele, apesar de muitas vezes a gente pegar pesado, mas é sempre para o bem dele, né? Ô Moser, da minha parte, o resumo da ópera. Você aposta que o Coritiba sobe esse ano? Esse é o nosso grande objetivo, que esse é o único objetivo, né? Mas você não... Eu creio que sim. Então tá. Nós vamos... Nós estamos trabalhando todos os dias para isso. Isso é uma opinião muito forte para a torcida. Faz tempo que a torcida não ouve isso. Assim, eu vi a apresentação do Carlo Ancelotti, né? E assim, eu gosto muito do cara. Eu enfrentei ele algumas vezes na Itália, na Juventus e depois no Milan. E uma coisa que ele falou na apresentação dele, o único resultado que importa para o Brasil é ser campeão do mundo. E ele tem razão disso. Tem razão. E o único resultado que interessa ao torcedor do Coritiba, nós como clube, nós comissão técnica, o clube instituição, é voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. É o único resultado. Vai ser fácil? Não vai ser fácil, porque os jogos são muito duros. Os jogos são equilibrados. A cobrança em relação ao Coritiba ela vai ser sempre maior e nós entendemos isso, principalmente dentro de Coritiba, né, em relação à imprensa, o nosso torcedor. O povo curitibano é um povo muito exigente, o torcedor coritibano é tão exigente quanto. Então, o único resultado que nós vamos buscar é o acesso. Muito bem. Perfeito. Carneiro, mais alguma colocação? Não, só quero cumprimentar o Moser, muito coerente, muito racional, e você vai longe na carreira. Porque você é um dos poucos técnicos que conhece futebol e tem uma inteligência acima da média. Você está com quantos anos? Estou com 45. Não parece, né? Parece 50, né? O futebol, Mafuso, vou falar uma coisa para você. Ele envelhece o cabo, viu? Não tem nem cabelo mais para cair. O cabelo não tem mais, ruga, você fica embaixo de sol, é pressão o tempo todo. Coitadinha da Isabela, da minha esposa. Ela pegou um cara 25 anos atrás, depois de 25 anos, ela está com outro, né? Mais envelhecido, mais judiado um pouco, né? E eu me lembro do casamento. Exatamente. A gente vai ver o Mozart treinando no futebol italiano ou não? Olha, eu tenho um desejo, assim, eu acredito que, eu sempre falo isso para os meus jogadores, né? Nós somos movidos a sonho, assim, né? Eu sempre tive o desejo de treinar o Coritiba e conquistado no Coritiba. Eu tive a oportunidade de ser campeão como atleta e eu tenho um desejo muito grande de ser campeão como treinador aqui. Eu tenho o sonho de treinar uma seleção em Olimpíada, uma Copa do Mundo. Eu tenho esse desejo, porque se você não tiver esse desejo, assim, não faz sentido você sair da tua casa para trabalhar. Exatamente. Então, essa chama ela tem que estar acesa o tempo todo, né? O olho tem que estar brilhando o tempo todo. Porque a gente faz tantas vezes isso durante tanto tempo. Eu estava fazendo uma reflexão recentemente. Eu comecei a jogar futebol com 10 anos, eu estou com 45, então eu estou há 35 anos nisso. E se você não tiver sonhos e esse desejo diário, você entra numa mesmice que ela é muito perigosa. Sim. Então, assim, e aí eu que venho de uma conquista assim, histórica, porque é o que nós, graças a Deus, conquistamos. E eu gosto sempre de frisar que o Mirassol já era o Mirassol antes da minha chegada. E eu acho que nós contribuímos daí para o crescimento do Mirassol. Mas depois de uma conquista, você pode baixar a guarda. Isso é uma coisa que, assim, eu estou muito atento todos os dias para que não aconteça, né? Então, o meu desejo de conquista aqui no Coritiba é muito grande. Perfeito, Mozart. Muito obrigado aí por vir bater esse papo com a gente. Eu que agradeço o convite. Muito legal. A gente volta na semana que vem. Tchau, tchau.